Fala pessoas, tudo bem? Bom, hoje, para sorte de vocês, não tem a minha beleza aqui no cantinho, tá? A operacionalização está um pouco complicada. Bom, então, avançando na psicofarmacologia, hoje nós vamos trabalhar os antipsicóticos, drogas que são utilizadas em tratamentos de sujeitos com quadro diagnosticado com psicose, tá? A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que a psicose ela é orgânica, né? Ela tem uma origem biológica fundamentada. Tá? Inclusive, existe uma psicose, que é chamada de psicose orgânica, que é aquela que é originada a partir de algum tipo de lesão que o sujeito sofreu, a partir de algum tipo de infecção, algum dano que ele possa ter sofrido no sistema nervoso, e isso resultou no desenvolvimento da psicose sem ser genética, né? Tá? Então, os exemplos mais comuns é a esquizofrenia, o transtorno esquizoafetivo e o transtorno bipolar. Tá? Então, são classificadas como aquelas doenças do sistema nervoso central que apresentam sinais mais complexos. Né? É um tratamento bem difícil. Bom, e um monte de filmes, séries e peças teatrais retratam isso. Tá? Bom, o que a gente chama de antipsicótico também é muito conhecido como neurolético, tá? E mais antigamente chamavam de anti-esquizofrênicos e tranquilizantes maiores, tá? Ou tranquilizantes potentes. Tá? São drogas que, para o leigo, é o sossega-leão, tá? Porque eles consideram principalmente o uso do haloperidol, que é uma droga que ela tem o poder de sedar o sujeito. Bom, em geral, as drogas antipsicóticas elas atuam como antagonistas dopaminérgicos ou principalmente nos receptores, no bloqueio de receptores D2, tá? E drogas sobre receptores de serotonina. Bom, a frequência ela é razoável, tá? 1% da população mundial. Então aí você fala, mas eu não conheço ninguém. Existem quadros esquizofrênicos diferentes, tá? Existem, nem todo esquizofrênico é esse esquizofrênico psicótico que a gente vê que está em quadro de surto constante, certo? Tá? A gente vê muitos casos em série de televisão, em filme, né, em peça de teatro e tudo mais, e acha que aquilo ali é o padrão, não é o caso. Tá? É uma herança multifatorial, então você tem que levar em consideração que vai afetar vários genes, tá? Como você tem aí nessa imagem, tá? Em cromossomos diferentes, nesse exemplo aqui do distúrbio bipolar, e também que existem elementos ambientais, tá? Seja alimentares, hábitos e principalmente sociais, que podem potencializar o desenvolvimento. É uma doença incapacitante, ela já afeta jovens, tá? Em geral o quadro ele começa a se manifestar a partir da idade de jovens adultos, né? Com seus 20 e poucos anos, e é uma doença crônica. Bom, em geral, a gente trabalha muito a ideia do esquizofrênico pelos sintomas positivos, tá? Que é delírio, alucinação, distúrbios de pensamento e comportamentos anormais. Tá? Então, o sujeito, em geral, ele ouve o que não existe e essas vozes, elas lhe dão orientações de coisas a serem realizadas. Tá? Então, existe um confronto do pensamento, tá? Em relação a isso. Existem também os sintomas negativos, que são manifestados principalmente nos primeiros eventos, né, que o sujeito manifesta a esquizofrenia, que é o afastamento social e a anulação emocional. Tá? É muito comum a ocorrência de disfunções da função cognitiva, tá? Principalmente comprometimentos de memória, o sujeito ele não lembra dos eventos, do que aconteceu, e principalmente os distúrbios de atenção seletiva. Então, por exemplo, eu estou falando para vocês aqui agora e tem um ventilador aqui que está fazendo um barulhinho bem de leve, tá?
um sujeito um quadro esquizofrênico, né, manifestando, o barulho do ventilador ia ser o ponto da atenção dele, enquanto que a gente desliga, né, a nossa atenção fica focada em outros elementos. Tá? O barulho do relógio, o tic-tac do relógio, o barulho do ventilador, tá? Algum elemento que facilmente seria dispensado, tá? A gente não levaria em consideração, fica retido para o sujeito esquizofrênico. Tá? Ocorrem, obviamente, eventos depressores e ansiosos. Tá? E a taxa de suicídio é de cerca de 10% dos casos. Então, você percebe que é algo de importância à saúde pública. Tá? Existem algumas teorias, tá, que a gente vai discutir daqui a pouquinho, mas, em geral, a ideia é de uma deficiência no neurodesenvolvimento no período pré-natal, principalmente no primeiro trimestre do desenvolvimento. Tá? As evidências elas indicam em modelos animais também, tá? Problemas na migração inadequada dos neurônios, aumento do tamanho dos ventrículos, principalmente os ventrículos laterais, atrofia de determinadas populações de neurônios na região do córtex e morfologia anormal dos neurônios. Então, você percebe que existem uma série de comprometimentos no desenvolvimento inicial do sistema nervoso central do sujeito, principalmente no córtex. Bom, a teoria dopaminérgica ela foi proposta em 1965 e ela foi evidenciada principalmente, tá, pelo efeito farmacológico. Tá? Então, onde você vê aqui, ó, a evidência ela é farmacológica, ela não é neuroquímica. Tá? Então, por quê? Porque percebeu-se que a administração de anfetamina ou de agonistas dopaminérgicos, né, do receptor D2, a apomorfina e a bromocriptina, elas induzem um aumento na liberação de dopamina, né, essas três substâncias, e, consequentemente, isso provoca um comportamento estereotipado típico da esquizofrenia. Tá? Então, todos aqueles sintomas de delírio, alucinações, problemas de memória, perda de apetite e por aí vai indo. Tá? Enquanto que esses, ao induzirem os sintomas, sejam pró-psicóticos, tá? O uso de antagonistas dopaminérgicos e bloqueadores, tá, bloqueia a ocorrência dos sintomas. Então, você tem uma evidência farmacológica de que a dopamina ela participa do processo, mas não está claro a evidência neuroquímica disso, tá? Uma vez que estudos pós-mortem, né, em céfalos pós-mortem não tem essa alteração. Tá? Aqui você tem um gráfico que mostra, né, o uso de a potência clínica, tá, na afinidade de bloqueadores, tá, nos receptores D2. Tá? Então, você tem aqui a concentração da dose diária do tratamento, tá, e a eficácia dessa afinidade. Então, drogas como a trazodona, a clorpromazina, a clozapina, tá, elas apresentam uma eficácia elevada, tá, sem que você precise de uma concentração tão gigante como a promazina. Bom, a outra hipótese também é a hipótese glutamatética. Tá? Por quê? Aí olha lá. O uso de antagonistas dos receptores NMDA, como a fenciclidina, a ketamina e a diazocilpina, elas induzem sintomas psicóticos. Tá? E aqui ainda tem mais. A análise pós-mortem mostra que no encéfalo desses indivíduos eu tenho menores concentrações de glutamato e menor quantidade de receptores glutamatérgicos. Então, olha que interessante a gente tem aqui. Enquanto que o disparo, tá, o aumento da concentração de dopamina dispara o surto esquizofrênico, a redução de glutamato também induz. Então, o aumento de dopamina e a redução de glutamato podem estar associados ao evento esquizofrênico. Então, você precisa o que? Aumentar
a atividade glutamatérgica e reduzir a atividade dopaminérgica como base farmacológica. Tá? E outras hipóteses também em desenvolvimento e com um certo sucesso no momento é aquela que está relacionada à via da 5-hidroxitriptamina, da serotonina, que mostra que existe uma disfunção, né, na atividade serotoninérgica, tá, que é evidenciada principalmente através do uso do LSD, tá, que induz sintomas e comportamentos semelhantes à esquizofrenia. Tá? Então, e drogas antipsicóticas que são bloqueadores dopaminérgicos e antagonistas da serotonina, elas são funcionais com o bloqueio e a redução dos sintomas da esquizofrenia. Tá? Bom, aqui a gente tem só uma diferenciação geral, tá, entre antipsicóticos de primeira e de segunda geração. Tá? A característica principal é que os antipsicóticos de segunda geração, tá, eles têm menos efeitos colaterais. Tá? Lembra que você vai estar mexendo na via dopaminérgica, na via glutamatérgica, tá? Principalmente. Então, são neurotransmissores de ampla distribuição, principalmente no córtex, e mexer pode resultar em alterações, tá? Em uma série de circuitos e comprometimentos da atividade. Bom, então, uma das características centrais do tratamento com antipsicóticos é que, para que você tenha uma redução significativa dos sintomas, tá, você estabilize o paciente, você precisa que cerca de 80% dos receptores D2 estejam bloqueados. Tá? Então, isso representa uma quantidade razoável de receptores bloqueados. Tá? Então, os mecanismos centrais vão ser drogas que sejam antagonistas dos receptores D2, tá? E de outras monoaminas, tá? Principalmente relacionadas aos receptores tipo 2 de serotonina. Aumento da produção e da degradação de dopamina, tá? E são drogas que tendem a ter efeitos lentos, então aquele padrão do sistema nervoso central, você precisa tomar a droga durante alguns dias, para que daqui a 20 dias os sintomas de alívio comecem a ser manifestados, e infelizmente são drogas que podem provocar tolerância, então tem que ter aquele acompanhamento constante, e no caso, você fazer substituições ou jogo. Bom, em geral, os antipsicóticos eles provocam alívio nos sintomas do estresse, tá? E redução dos sintomas psicóticos gerais sem sedação excessiva, tá? Sem que você tenha que usar o sossega-leão para o sujeito apagar. Tá? Então, o que a gente vê aqui nesse gráfico, tá? Olha só, eu tenho o tratamento com haloperidol, tá? Por semanas, em ratos, tá? E aqui o número de neurônios ativos. Tá? Então, lembra, o haloperidol ele vai atuar sobre os receptores dopaminérgicos. Então, você nota aqui, ó, que no início eu tenho um aumento da atividade e depois uma redução com estabilidade. Certo? Então, é um padrão característico do tratamento. Então, em animais experimentais, você tem que o uso dos antipsicóticos eles vão provocar uma redução da atividade motora espontânea, tá? Vão reduzir a atividade hiperativa. Em uso abusivo, tendem a provocar resposta cataléptica, tá? Mas, como vantagem, você tem um aumento das interações sociais, tá? Mas também há uma desvantagem com redução da capacidade de discriminação, principalmente de objetos. Com efeitos colaterais, sedação, embora não seja excessiva, principalmente os de segunda geração, resposta hipotensiva, tá? Que precisa ser tratada, tá? Porque pode provocar hipotensão grave, e aumento de peso, tá? Reduz a atividade de glicose. Há aumento da produção de leite, lembra, eu estou alterando a via dopaminérgica, então a prolactina ela vai ser
liberada em grandes concentrações, icterícia, leucopenia e distúrbios motores extrapiramidais, tá? Porque eu estou alterando também a via dopaminérgica. Então, tem a ocorrência de movimentos involuntários, tá? Em algumas situações tremor, e em outras situações mais raras, rigidez. Tá? E para a gente finalizar, ó, esse último filme aqui, ele é um dos filmes que é mais interessantes que eu considero para estudar a esquizofrenia, porque ele mostra o sujeito tendo os dois lados da moeda. Ele tem o quadro dos sintomas positivos e ele tem o quadro dos sintomas negativos. Tá? É um filme relativamente antigo. Tá? A farmacocinética dos antipsicóticos, eles indicam uma absorção irregular via oral. Tá? Então, a toxicidade ela tende a acontecer em doses agudas e a meia-vida de 15 a 30 horas. Tá? Então, a administração dessas drogas ela precisa ser acompanhada e monitorada na clínica, tá? Porque o perfil de absorção e o efeito ela pode variar de paciente para paciente. Tá? E a eficácia clínica central, você tem controle do quadro agudo, tá? Previne, né? Provoca alívio dos sintomas e previne ataques futuros, tá? E, em geral, atuam apenas sobre os efeitos positivos, tá? Sobre os sintomas que estão relacionados a delírio, alucinação, comportamento estereotipado. Mas, um paciente esquizofrênico, que pode, obviamente, apresentar os sintomas negativos, que é a anulação social, né? O quadro depressivo, né? Se ele tiver acompanhamento psiquiátrico e psicológico, uma terapia sempre é muito bem-vinda para esse tipo de paciente. Tá bom? Bom, pessoas, então esse é o nosso quadro hoje para discutir os antipsicóticos, tá? E fiquem bem e até a próxima. Um abraço.